Tô fazendo café agora. Puta merda. A gente tá acompanhando o cara fazendo café. Vou fazer a janta aqui então também. Vou ensinar uma comida ali, cara. Pegar uma cerveja. Beleza, vamos mutar. Olá. Como você está? Está começando o maior podcast de São João del Rei. Que eu também não sei, eu acho que só tem esse também, mas não vem ao caso, né? Nosso programa, que ainda não tem nome, né? Eu acho que até a gente conseguir publicar isso deve ter. Né? Porque a gente tem que criar página para divulgar. Enfim, o programa é um programa bem descontraído. Vamos falar sobre vários temas, falar sobre cotidiano, política, espiritualidade, cultura pop, vida acadêmica. Ou seja, sobre o que a gente quiser. E o que vocês pedirem também, dentro do possível. No programa de hoje vamos falar sobre isolamento social. Nossos convidados vão falar como têm lidado com ele. Vamos contar causos da quarentena e também dar dicas para reduzir o sofrimento durante esse processo. Bom, e nesse programa de hoje, eu tenho aqui nossos convidados que fazem parte já desse programa, começando com nosso editor-chefe, também comentarista, especialista em assuntos gerais, ele que é músico, que é professor de filosofia desempregado, Tiago Dias. Tiago Dias, diga olá. Olá, tudo bom, pessoal? Beleza, tudo tranquilo. Estamos aqui também com ele, nosso outro comentarista especializado em assuntos gerais, né? Ele que também é músico, né? Ele que, até onde eu saiba, estava cursando arquitetura, marombeiro no tempo vago. Censurado. Diga olá. Isso eu achei melhor omitir. O meu café ficou pronto agora, galera. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo bem. Bom, temos aqui também mais um comentarista especialista em assuntos gerais. Ele que, de acordo com ele mesmo, tem uma formação confusa, né? Ciências humanas, ciências sociais, estuda arqueologia, astrólogo e também é um psiconauta. Temos aqui Gabriel Rodrigues. Diga olá, Gabriel. Olá a todos vocês. É um prazer inenarrável estar aqui com essa companhia toda de vocês aqui nesse podcast de generalidades. É isso aí, galera. Muito bom, muito bem. E temos aqui, por último, mas não menos importante, nosso comentarista especializado. Ele que, não satisfeito com a graduação, com o mestrado, quis continuar sofrendo, está fazendo doutorado. Diga olá, Carlos Arthur. Olá para todo mundo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver nos ouvindo. É um prazer estar aqui, apesar, né, do meu masoquismo de continuar estudando filosofia, né? Tentar usar um pouco desse conhecimento para contribuir um pouco com esse podcast. Muito bem. E por último tem eu também, né? O apresentador desse podcast, Paulo Soares. Sejam muito bem-vindos. Bom, vamos começar então. Vou começar com o Gabriel. E, Gabriel, me fala aí como é que tem sido aí o isolamento para você. Você tá morando em São João, não, né? Me fala aí um pouco. Onde é que você tá? Eu voltei um pouco para São João e tô ficando um tempo aqui em São João del Rei e tô indo para casa da minha avó, lá no sítio, na roça. Aí eu passo uns dias lá, uns dias aqui, enquanto essa Babilônia está prestes a explodir. Entendi. Mas me fala aí, é bom que você pode falar um pouco como é que estar no isolamento, tanto em casa, na cidade, quanto na roça, né? No sítio. Esse isolamento todo, ele traz uma puta de umas dinâmicas assim, de desafio familiar, né? Porque você tem um discurso na linha federal, você tem uma realidade da OMS e as pessoas assim ficam meio que barata tonta, né? Então, aí quando eu fui lá pra roça, lá, eu queria, praticar aquele isolamento modelo Wuhan. Você bota fé? Que eu queria ficar, nem chegue perto. Aí, inclusive, eu tava até andando lá na roça, lá, até olhei uma plaquinha maneira, assim, num assim, não estamos recebendo visitas, nem de familiares. Aí eu falei, eu gostei disso aí, eu quero ficar assim. Aí, cara, na primeira oportunidade, uma tia minha cismou de ir lá, cara.
fazer um Visita almoço na quarentena. Visitar, Pô, lá na minha avó lá, então assim... Não, e o negócio começou a feder mais, foi depois que eu comecei a botar no grupo da família pilha pra galera não ir. E na hora que eu comecei a botar o rigor na mesa, aí que a galera começou a ficar instigada. Aí, quanto mais falava, pior ficava, entendeu? Aí o negócio foi ficando feio. Mas você acha que eles estavam falando de propósito, isso, assim, só pra encher o saco mesmo? Então, parece que é uns espíritos zombeteiros, né? Os espíritos de porco, né? Mas não sei. Eu acho que é mais espírito de ciúme mesmo, sabe? Aquelas crianças birrentas. Só que é umas tia velha de 60 anos, entendeu? Aí não combina com o figurino, né? Mas parecia mesmo. Aí o que acontece? Aí eu tava ficando uns dias lá, aí dava essa zebra, voltava pra São João, ficava aqui. Mas essa turma aí, acho que é tudo por conta de ser bolsonarista. Aí você tem um governo lá na esfera federal falando os negacionistas, essa turma toda, né? Porque que acontece? Quando começou isso, no início, uns 4 meses atrás, eu tava naquele estilo isolamento Wuhan, né? O isolamento total, assim. Só que aí é até engraçado que a turma foi igual maluca pra pegar álcool em gel e hoje em dia tá aí fazendo festa no Leblon, né? Mas, enfim, pois teve até o corre do papel higiênico, né? Teve o corre do papel higiênico, cara. Foi uma loucura aquilo ali. Parecia a febre do ouro, só que era do papel higiênico, né? Não, eu tava. Nesse dia, na febre do papel higiênico, eu tava lá em Juiz de Fora, cara. Quando eu fui no Bahamas lá, aí tava uma loucura o Bahamas, assim. Parecia tipo prelúdio de Mad Max, assim, vai estourar uma bomba atômica amanhã. Aí você ia lá na prateleira do supermercado, só tinha 3 feijão. Não tinha mais álcool, não tinha mais papel higiênico. Sabe, essas coisas assim, o negócio tava meio Babilônia. Aí, depois daquele discurso lá que marcou o início do genocídio, né, da gripezinha, né, em rede nacional, que eu acho que as coisas começaram a mudar um tanto. Mas enfim, aí eu tava contando lá dos parentes lá quebrando meu isolamento, né? Aí nessas histórias de quebrar meus isolamentos, eu tive que ficar revezando um tempo vindo pra São João del Rei, né? E um tempo aí indo lá pra roça lá com a minha avó. Mas à medida que o trem tá pegando mais, né? Mas a gente tá indo pra quê? 75 mil mortos agora, né? Eu acho que é uma coisa por aí. Mais de 70. Tá por aí, acho que tá quase 2 milhões de infectados e 75 mil mortos. Não, 2 milhões eu acho que bateu. Bateu hoje ou ontem. Foi uma coisa assim. Então, só um adendo aí pra servir de podcast denúncia, né? Você pega esses 2 milhões, né? Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros e multiplica por 16, né? Você chega a um número de 32 milhões. Então, o número real tá aproximado aí, né? 32 milhões de infectados. Porque tem essa subnotificação, né? Porque é subnotificação. Você tem que multiplicar. Você tem uma ideia aqui. Porque é muito engraçado, né? Os casos de síndrome respiratória aguda grave. Esse daí foi o melhor, né? O maior migué de Minas. Lá tem poucos casos assim de Covid, né? Mas síndrome respiratória aguda grave, né? Batendo um recorde. Tá disparando aí. Então beleza. Não, São João é o bingo, né? Você tem Bolsonaro, Zema e Nivaldo. Então, assim, a gente tá aqui na e ele comprando resfriador pra gente, né? Meu Deus do céu, cara. E como é que é essa história? Ele comprou resfriador? Não, você não viu o vídeo? Rodou no Zap dele falando pra a galera ficar despreocupada que já tava comprando resfriadores pros hospitais aqui, cara. Não esquece de mencionar o asfalto, galera. Pô, asfaltaram minha rua anteontem e não tava precisando, cara. Não tava precisando asfalto, com asfalto ruim, mano. Daquela licitação de 7 milhões de reais. É porque você não fraga, Carlos. É porque tem muito coronavírus, eles passam uma camada de asfalto. E duvido que o corona sai do asfalto, cara, rompe essa camada de asfalto. Mas aqui em São João... asfaltar as pessoas pessoas daqui a pouco. Mas aqui em São João existe um rolê com asfalto, né, velho? Um fetiche com asfalto. Não, isso aí isso é histórico, entendeu? É uma tradição já de São João. Tem uma rua, cara, que você consegue ver as várias camadas de asfalto que vão sendo passadas. Tipo, já deve ter elevado
uns 5 centímetros, tá ligado? Do que já foi um dia, entendeu? É assim, sinistro. Isso aí é serviço pros arqueólogos do futuro. Olha, o Nivaldo fez 5 camadas aqui de decapagem, 5 centímetros, ó. Vocês não viram que teve um cara do governo do Nivaldo que comentou lá que defendendo o asfalto, falando que o asfalto ele fazia bem para a saúde, porque ele tampava poeira. Então, impressionante, hein? Pandemia, vai ter asfalto. Levar esse cara pro Greenpeace, galera. O ele melhor que asfalto faz bem pro ambiente. O melhor que eu ouvi, cara, isso não é do Brasil, não. Eu acho que era da Itália. Um cara que era de uma cidade costeira, assim, né? Tava em isolamento social e tinha muitos casos lá, né? Acho que era na Itália mesmo. Daí ele resolveu desinfetar a praia. Daí qual que foi a medida para ele desinfetar a praia? Ele contratou caminhões-pipa e colocou água sanitária nos caminhões-pipa e tacou água com água sanitária nas praias. Que loucura, cara. Eu acho que foi. Não, eu acho que foi o Átila. O Átila, inclusive, que contou essa história, ou foi no programa que ele estava, talvez do Xadrez Verbal. Enfim, o lance é o seguinte: essa praia era onde, tipo, sei lá, animais iam procriar, sabe? Assim, tipo, ter um impacto ambiental ferrado. Acabou com o habitat natural. Caralho, mano. Isso me lembrou o último episódio da família Dinossauros, cara, que tem umas plantas que estão crescendo, tomando conta do planeta, aí a empresa que o Dino trabalha solta uma bomba na atmosfera para matar as plantas e aí mata tudo, o planeta inteiro, assim. Mata os dinossauros, mata tudo. Quer dizer, vamos eliminar a vida, porque aí mata o vírus, né? Resolve e o problema. todos os outros seres vivos, né? Resolve todos os problemas, né? Nossa, genial, cara. Como é que a humanidade evoluiu até esse momento? Como é que sobreviveu? Arte, né? Mas só no pior. O Gabriel. Exato. Gabriel, continua aí. Você estava falando aí. Eu tava falando, acho que era lá do Bahamas e tal, né? Lembrei que é o fio da meada. Sim, aí eu tô nessa dinâmica aí, vim lá de Juiz de Fora, né? Porque eu estudo lá, aí eu vim pra cá e fiquei nessa dinâmica aqui. Mas nesses causos de isolamento, cara, que mais pega mesmo assim são que eu vejo com esse olhar aqui, proto-cientista social que eu tô em formação, eu consigo ver que é um espectro assim. A gente tem os negacionistas, os bêbados equilibristas, os conscientes e os desesperados. E na real, esse desesperado, na verdade, eu coloquei aqui mais no plano do ideal, assim, da imaginação, porque eu não vi ninguém desesperado ainda não. Mas eu tô. Você tá, né? Então tá, beleza. Aí eu acho que dá acho que dá pra separar assim, tipo, os negacionistas, que é isso que tá fudendo tudo, né? Os bêbados do Leblon. Tem os bêbados equilibristas que fica no meio termo ali, porque por exemplo, um caso assim que eu vejo que agora que eu tô morando com a minha avó, né? É um barato isso. Aí minha avó tem com seus 85 anos, não tem noção de biologia nenhuma, né? Aí ela vira e fala assim: vamos chamar as suas tias pra vir aqui ficar comigo. Olha só os vizinhos, tá fazendo uma festa. Tá vendo? Não tem problema não. Entendeu? Aí ela fica nessas assim. E eu acho que a maioria do povo brasileiro tá nessa história, entendeu? Vê ali a turma andando na rua, ela enchendo tem uma foto lá Juiz de Fora. A turma enchendo a rua Alfred, cara. Sem noção assim. Parece que nem tem vírus. Aí os caras tudo... uns bêbados equilibristas que acham que o meio termo... Por que eu chamo de bêbado equilibrista? Porque eles acham que o meio termo é entre os negacionistas e os conscientes, entendeu? Eles quando você sai do equilíbrio, né? Por exemplo, o extremo da bestialidade está tão grande que o equilíbrio entre a bestialidade e a razão é um passo para lá, um passo para lá da cova, né? Então, assim, é uma espécie de responsável consciente, né? Tipo isso. Então, tem um pingo de responsabilidade séria, mas ele é consciente do que está acontecendo. É que nem o cara que abre o boteco dele e que coloca assim: aqui no boteco só pode entrar de máscara. Aí o cara entra, bota a máscara, compra a cervejinha, sai do boteco e tira a máscara. Né? Tipo, é um bêbado equilibrista, um irresponsável consciente. Pois é, então, assim, é o pessoal do vermífugo hoje, cara, que toma vermífugo e acha que não vai pegar o coronavírus. Tem essa, né, cara? Entendeu? Agora tem essa. Cada mês tem um tipo diferente desse.
tem uma prefeitura lá no sul, tava distribuindo remédio desse vermífugo. Eu vi lá em Santa Catarina, fizeram fila, abriram o ginásio, cara. Sabe? Olha o nível que a gente tá chegando, cara. Mas e aí, cara? Como é que foi pra você, assim, pessoalmente? Você, mesmo com essas visitas de tia, assim, você sentiu um pouco, tipo, quebrar o ritmo, né, das atividades, ou até mesmo ficar sozinho, né? Como é que foi isso, assim, pra você? Então, quando começou essa história de isolamento, eu já encarei do tipo assim, pô, beleza, eu gosto de passar, eu já fiz Vipassana, fiquei 10 dias em silêncio. Enfim, toda essa questão da espiritualidade, de treinar a própria psique, o próprio corpo para acessar estados alterados de consciência, né? Então, assim, eu gosto de um desafio assim. Então, aí na hora que apareceu, pô, vou ter que ficar em prisão domiciliar, eu já encarei nessa história, né? Só que aí quando você tá numa quarentena lá, eu e minha avó, por exemplo, aí chegam uns parentes lá negacionistas, uns caras que vai lá no Rio de Janeiro, outros que vai pra Belo Horizonte, vai visitar minha avó, entendeu? Olha a merda. Aí, tipo assim, eu fiquei muito puto, Paulo. Puta que pariu, cara. Nossa. Eu fiquei assim, pra morrer, cara. Assim, eu fiquei... E até interessante, assim, porque dentro da lógica, assim, da família, assim, dessa estrutura familiar tradicional mineira, sobrinho, neto, quanto mais na base da hierarquia, não tem muito diálogo, né, eu não sei como é na família de vocês, mas assim, eu que venho assim da família são joanense, que é criada aqui nesse família tradicional são joanense. Que eu fui criado aqui na base desses sinos feitos por mãos negras, né? Sangue tá pra tudo quanto é lado, desconfiança de roubar ouro um do outro, essas coisas podres aí que na frente de todo mundo é a família bonitona, mas por dentro tá podre igual madeira em pântano. Você não pode quebrar a hierarquia, entendeu? Você nem troca ideia com as camadas, né? Por exemplo, com as tias e tal. Aí eu tive que falar, né? Aí que fez um certo reboliço, assim. Mas cara, isso cria na gente umas feridas emocionais, assim, pra depois você tem que trabalhar, assim, que o que gera ansiedade pra mim mais é isso, entendeu? Bom, então, assim, quem não sabe, tá gravando isso aqui uma semana e um dia depois da nossa primeira tentativa, né? A gente foi sabotado aí numa clara tentativa aí de nos desestabilizar, né? Hackers russos, né? Aliados às elites reptilianas, né? Fizeram esse ataque aí, derrubaram servidores, caiu um tanto de coisa. Que conversa de cabo da Ciolo. Daqui a pouco o GR surge do monte, denunciando vai aí. aparecer vindo do monte aí. O eremita. Muita maluquice. Mas então, cara, você estava justamente na sua vez, né? No seu relato aí. Pois quando eu ia começar o meu testemunho, forças ocultas derrubaram o servidor. Elite reptiliana, cara, fica esperto. Pois é. Se o meu gato comer esses répteis aí, eu tô tranquilo. Come as lagartixas aqui de casa. Então... como é que o Tristão? Tá bonzinho? Faz tempo que eu não vejo. Ele tá melhor do que eu, né? Ele tá melhor do que eu, cara. Vive numa boa, não tem preocupação com porra nenhuma, tem comida e água de graça, ainda sai pra passear nos telhados à noite, não pega coronavírus. Ele tá muito melhor do que eu. Ele tá muito bem. Né? Mas ele tá tranquilinho e tal, tô tomando conta dele aqui. Gato castrado, cara, você só tem que saber se ele tá vivo e com saúde. O resto você não precisa preocupar com nada. Mas vamos falar dessa situação de quarentena, né? Como é que tem sido? Conta aí pra gente um pouco. Então, cara, situação nova para todo mundo, né? Para mim também não é diferente. Me pegou a quarentena, o começo da quarentena, me pegou inteiramente desprevenido numa situação em que eu estava viajando, cara. No comecinho de março, quando começou a se impor a quarentena aqui, né, porque teve os primeiros casos confirmados no país, eu tinha dado
uma chegada lá na minha cidade natal, em Pará de Minas. O que acontece, né? Meu falecido pai deixou uma casa lá para mim e para o meu irmão. Foi a casa que a gente viveu, né? Mas tem um monte de rolo em relação a essa casa, que ela não estava no nome do meu pai. Eu estou tomando conta da situação, tentando passar ela para o nosso nome. E eu tinha ido lá no começo de março, aproveitei que passei em Divinópolis para fazer um concurso, ir atrás de emprego. Para quem não sabe, não lembra, eu sou um professor de filosofia desempregado, né? E fui arranjar os documentos que estavam faltando para passar a casa para o nome meu e do meu irmão. E no dia em que eu consegui a documentação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais iniciou a quarentena dos cartórios, fechando tudo, né? E Puta como eu merda. precisava voltar para São João... Pois é. Eu morri em 200 contos de documentação, que eram válidas só por 3 meses, e como a quarentena iniciou naquele momento, eu perdi essa documentação, porque já passou da validade há muito tempo, e tive que voltar, né, para São João del Rei, porque, primeiro, por conta do receio da situação. O primeiro caso de coronavírus já tinha sido confirmado ali em Divinópolis, onde eu tinha passado. Então você já ficava com receio. Precisava voltar para minha casa aqui em São João del Rei. E iniciar um período de efetiva quarentena, né? Quando eu voltei, eu fiquei 14 dias sem pôr o pé na rua, sem ver ninguém. Só a minha companheira, minha noiva, que mora comigo, a Angelina, né? Então, assim, já começou, a quarentena já entrou rasgando na minha vida, né? Porque atrasou em muito um problema particular que eu tenho, que é essa questão dessa casa. E eu voltei para minha casa sem saber o que esperar, né? Estava, como eu disse, desempregado. Eu estou terminando um doutorado em filosofia. Minha bolsa terminou no exato momento em que começou a quarentena, no mês de março. Puta né? merda. E aí não tinha onde procurar emprego, porque está tudo fechado, não tem mais concurso para professores, escolas estão fechadas, corretamente fechadas, né, para evitar o contágio entre as crianças e os trabalhadores da educação. Então eu vim para ficar preso dentro de casa, sem emprego, sem renda, sem conseguir passar a casa lá para o nome meu e do meu irmão, numa situação que a única coisa que eu poderia tirar a princípio de favorável era que, como eu estou escrevendo a minha tese de doutorado, eu teria aí um período, a princípio, né, em tese, um período para ficar dentro de casa e acabar com esse negócio, né, e ir escrevendo a tese, adiantando ela para terminar. Isso, como eu disse, em tese é muito bom. Em tese é bom, né? Como é que a gente é ingênuo, né, no começo da quarentena? Vamos ter tempo livre, né, para fazer várias atividades. Pois é, cara, é uma coisa... Depende muito, né? Quando você, por exemplo, no meu caso, você planeja isso também. Você acha que o tempo livre que você vai ter na quarentena, você vai conseguir empregá-lo, né, de uma forma, digamos assim, produtiva. Mas existem 2 fatores. O primeiro é o seguinte: se por um acaso você tem renda garantida, você, por N fatores, inclusive que envolvem você ter que ficar trancado dentro de casa, situações de ansiedade e tal, você pode começar a protelar, postergar essas atividades, começar a se sentir improdutivo, e o negócio vira um ciclo vicioso, que quanto mais você quer começar a fazer as coisas que você julga produtivas, mais você as adia, mais você protela, posterga, e vai retroalimentando o estado de ansiedade, né? Isso aconteceu comigo, vem acontecendo, né? Eu sinto que eu quero escrever, que eu preciso escrever, mas eu não escrevo. Quando eu escrevo, no caso do meu trabalho de doutorado, é aquela coisa... Tem hora que eu me sinto Jack Torrance lá do Iluminado, né? Só não vou pegar um machado para matar ninguém. Mas assim, eu preciso escrever, eu quero ficar lá louco no meu isolamento escrevendo, transformar o isolamento numa coisa produtiva, e não sai. Sai aquela maluquice lá, né? Que no fim é a repetição do seu estado, né? Que é a frase que o maluco escreve lá, né? Muito trabalho e pouca diversão, deixa o Jack doidão. Acho que é essa a frase do filme, não sei. Tá ligado? Então isso é uma das coisas... Sim. Cara, eu até reassisti o filme esses dias. É um dos estados que tá me deixando mais, assim... Uma das piores coisas dessa quarentena
é a sensação de que eu tenho um tempo para realizar uma tarefa que eu preciso realizar, que eu poderia transformar num tempo super produtivo, mas que eu, justamente a expectativa de ter tempo produtivo e não sei o quê, vai me emperrando, né? Porque a sensação de que o tempo está passando e eu supostamente não estou aproveitando me trava ainda mais, né? Isso é uma das piores coisas, assim, dessa quarentena, associada, como eu disse, que eu acho que aí é um problema generalizado também, questão da falta de renda, né? Eu e a minha companheira recebemos o auxílio do governo, aos trancos e barrancos, mas conseguimos receber. E Angelina, que é minha companheira, trabalha também na produção de doces, bolos, essas coisas. Eu dou uma mão para ela e a gente consegue uma renda extra. Mas também isso não elimina a sensação quase indescritível, já nem sei descrever o tanto que é ruim você estar numa situação de aperto financeiro sem ter para onde correr. Porque tá tudo parado, tá tudo estagnado, não é? E, enfim, bate um desespero porque você não sabe como vai ser o futuro, você não sabe se a carreira que eu escolhi, no caso, foi a carreira acadêmica, se ela vai ter um futuro depois dessa situação que a gente está vivendo, quando que ela vai retornar, não é? Então, assim, esses têm sido as minhas encrencas, né, as minhas angústias, o que mais me angustia nesse período de quarentena. Claro que a gente vai buscando alguns mecanismos, né, para tentar burlar, mas é complicado. Porque, por exemplo, isso tem impacto impacto direto, né, na qualidade de vida de qualquer pessoa, né? Uma das coisas que eu mais estou sentindo é a alteração no sono. Não sei vocês, se alguém aí tem alguma experiência para compartilhar de alteração na rotina, no dia. Muitas vezes eu troco o dia pela noite. Dormir tem sido um negócio complicado. Fiquei muito tempo nesse esquema assim de sono alterado, e foi uma das piores coisas uma das coisas que mais me fez mal. Assim, depois desse período de troca de sono, foi o período que eu fiquei pior, assim, na quarentena, assim, disparado. É muito ruim, é muito ruim. Você não dorme à noite, aí você vai dormir muito tarde, você deita, não consegue pegar no sono. Teve um dia que eu fui deitar às 3 horas da madrugada, fiquei na cama, acordado ainda, vidrado. Fui dormir às 6 horas da manhã. Não, e pior que daí você acorda tarde, né? Acorda meio-dia, 1h, daí você fala, puta que pariu, já é tarde. Morreu. Aí vem a culpa, daí você já começa a ficar ansioso de novo. O sistema se retroalimenta de novo. Você volta a ficar mais ansioso ainda, porque o dia já passou da metade, tu não fez porra nenhuma, não tomou nem um café, não lavou a cara. E aí, sabe, a vida vai degringolando, porque você perde, justamente para ter um mínimo de produtividade, até para fazer coisas para você mesmo que te façam bem, você estar bem. Um cotidiano minimamente estruturado em horários é bom. Noite de sono é fundamental. E, né, essa sensação de que você não tem rotina retroalimenta essa dispersão nos horários, né? E nossa, cara, eu tô lutando para ter horário. Lutando, assim, durante a semana é uma luta para tentar dormir mais cedo, acordar um pouco mais cedo, fazer algumas atividades pela manhã e a parte da tarde, depois do almoço, tentar ir fazendo o que eu preciso, estudar, tornar a coisa um pouco mais produtiva. Aí, quais foram as estratégias que eu adotei? Percebi uma coisa que estava acho que isso deve estar acontecendo com outras pessoas também, não sei. Eu ia dormir muito tarde, porque às vezes depois que eu fazia alguma coisa, eu estudava, escrevia, ou quando eu estava travado, não conseguia pensar em nada, eu ia para o YouTube, ia ver uns vídeos, ia ver bobagem na internet, ou jogar videogame, gosto de jogar videogame. Só que aí eu disparava, né? Ficava com a cara na tela do computador até as tantas da madrugada, e dormir depois de sair da luz do computador é horrível, né? Você não consegue, é mais difícil pegar no sono. É um problema, né? Pois é. Aí eu
tentei e falei, porra, eu não vou fazer esse negócio antes de dormir. Tento, por exemplo, eu tenho canais no YouTube que eu acompanho e gosto também de ver uma bobagem ou outra para distrair. Fazer isso de manhã, enquanto tá tomando café da manhã, saca? Deslocar o horário. Não ficar com a tela no computador antes de dormir. Antes de dormir eu leio alguma coisa, eu leio literatura, eu gosto de ler literatura, porque isso vai baixando, né? Minha cabeça vai... A agitação vai caindo aos poucos, então você deita na cama e dorme com mais facilidade, né? Inserir, por exemplo, falei que gosto de jogar videogame. O videogame não só me distrai, como ele funciona como uma distração que me anima um pouco, intercalando com os horários que eu preciso fazer as coisas, preciso estudar, preciso, né, trabalhar. Ele é uma coisa que me... Como é que eu vou explicar? Melhora a minha produtividade, de certa forma. Te estimula um sabe? pouco. Estimula, porque quebra um pouco a ansiedade de você achar, não, eu tenho que produzir, eu tenho que estar fazendo. Você quebra um pouco, se distrai um pouco, depois você volta, você consegue até voltar com mais concentração. Saca? Então eu tenho tentado organizar a minha rotina, principalmente isso, né? Ter um pouco de rotina, ter horários, usar certas atividades, certas coisas assim que me distraem, né? Que me alegram, tal, para poder superar quadros de ansiedade em relação a essa necessidade de produzir que eu tenho, né? Eu preciso trabalhar, preciso ajudar a Angelina, preciso me virar em alguma coisa para fazer dinheiro e preciso dar conta da tese, né? É um problema problema real que me causa ansiedade. Então, ainda mais nessa situação de quarentena. Então, eu vou apelando para essas pequenas coisas que, intercalando ao longo do dia, quebram um pouco a ansiedade, me estimulam mais a ser um pouco mais produtivo. E uma outra coisa que tem me ajudado também é a convivência com a minha companheira. E, enfim, isso é uma coisa muito pessoal, né? Que cada pessoa, né, tá passando a quarentena ou sozinho ou na companhia de alguém, de familiares. E aí, dependendo de onde e com quem você está, a quarentena tem efeitos diferentes, tal. A companhia da Angelina, da minha noiva, tem me trazido muita tranquilidade, né? Da mesma forma como eu tento trazer tranquilidade a ela nos momentos em que eu percebo que a situação de ficar presa em casa, de estar sem renda fixa, causa nela um certo transtorno, uma inquietude. A cumplicidade da nossa relação ajuda muito a você ter um pouco mais de estabilidade, né, emocional. Ter alguém que segura a barra quando você não está aguentando é muito importante. Diálogo constante e até mesmo atividades para se distrair juntos, né? Que seja tocar um violão, caso a minha companheira é musicista, é cantora, né? Está justamente sem trabalho porque todos os espaços de entretenimento estão fechados. Tem me ajudado muito. Então, é claro, isso, como eu disse, é muito pessoal. Cada um está passando a quarentena numa situação específica, mas ter um mínimo de contato com alguém que dá um suporte emocional é um negócio, assim, único, né? Pelo menos para mim. Isso é interessante, assim, porque pelo que eu já vi na quarentena, tem esses dois extremos, né? De você não estar convivendo com um companheiro ou companheira, né? Por exemplo, tem uma notícia acho que foi na China, em Wuhan, que depois da quarentena cresceu, assim, os pedidos de divórcio cresceu assustadoramente, assim. Assustadoramente. Né? Você tá tipo, fechado com, né, uma relação, né, cada um tem sua atividade e tal, mas quando você vai e você fica, né, fechado na casa, né, com a mesma pessoa, né, é muito mais tempo que você vai conviver, muito, né, e a ansiedade que está sendo desenvolvida por você também, né, pode ser desenvolvida por ela, né, então por ela e se tornar um quadro insustentável, né? Sim. Eu dei o exemplo aqui do Iluminado, cara, porque aquele filme é um excelente filme para a gente entender certos transtornos mesmo que acometem pessoas até normais em situações de isolamento.
o Jack Nicholson não ajuda muito em relação a pessoas normais, porque ele já tem cara de maluco. Mas mesmo assim vale a pena assistir o filme. Né? Essa coisa assim de desestabilizar relações que a princípio parecem muito estáveis, né? Um quadro crescente de ansiedade de parte a parte, que às vezes estoura mesmo, né? Explode no outro, mesmo o outro não sendo a causa. E outras coisas também, como, por exemplo, uma coisa que aumenta em situações como essa é o abuso de álcool. É uma coisa que poucas pessoas falam, mas, assim, de um modo geral, a gente percebe que as pessoas estão bebendo mais, né? Aqui em casa, o tem pegada é o doce. Todo dia. Doce também. Doce, açúcar. Fazer um consumo de açúcar. Fazer um brigadeiro. Né? Então, assim, o abuso de certas substâncias e que às vezes parece que a pessoa consome açúcar ou consome álcool como um lenitivo para tentar segurar essa panela de pressão que a pessoa está virando. E isso, às vezes, pode ser mais perigoso não só do ponto de vista da saúde, mas porque, principalmente em relação ao álcool, tende a catalisar a explosão da pessoa, né? E a deteriorar ainda mais a relação dentro daquele espaço em que duas ou mais pessoas estão ali isoladas, confinadas em relação ao resto do mundo, né? Felizmente, eu me sinto até privilegiado em relação a isso. Eu estou vivendo uma situação totalmente oposta. Claro que há, digamos assim, situações que você está cansado, desgastado, mas aí a minha relação tem, ao invés de se deteriorar, ela parece que está se fortificando, e isso é um apoio emocional muito bom. Muito bom. Isso ajuda muito a segurar as pontas, né? Então, nesse aspecto, realmente, eu acho que é um privilégio. E é uma pena que a maioria das relações se deteriore. É humano, demasiado humano, né? Que isso aconteça em situações de isolamento. Mas, se for possível, buscar um caminho para que isso não aconteça, para que, na verdade, as relações ali dentro sejam, de fato, uma fortaleza mínima, né? Para as pessoas envolvidas, eu falo por experiência própria, certamente é muito melhor. Incomparavelmente. O tipo de estabilidade emocional que te dá para segurar o rojão disso, de ansiedade por falta de renda, ansiedade em relação ao futuro, porque parece que nós vivemos um presente absoluto, né? Não tem futuro. O que vai ser ali na frente? Né? Quem está numa situação como eu, parece que eu estou no purgatório, cara. Eu estou terminando um doutorado, eu tinha uma carreira acadêmica que eu planejava seguir. E, bom, quando que isso vai acontecer? Eu não sei. Quando que vai voltar a ter aula, voltar a ter contratação de professores e tal? Eu não sei. Então, a quarentena também dá essa sensação de você estar vivendo num presente absoluto em que não tem futuro, né? Para aliviar um pouco essa sensação, cara, além de pequenos subterfúgios, assim, né? Fazer algumas coisas que você gosta, se distrair em alguns momentos do dia, ter uma relação muito forte, muito sólida com quem está com você no isolamento é fundamental. Sim. Pois é, isso que você falou, essa questão para mim, né, eu acho que essa produção, assim, essa cobrança, né, autocobrança de produção, pensando que a gente teria um tempo livre, nossa, é uma violência absurda, assim, né, e que é fruto da mentalidade em que a gente, né, que a gente está inserido, né, do nosso sistema, porque né, onde você tem que fazer alguma coisa, você tem que, você tá à toa, né, você tem que produzir, né, uma coisa que automaticamente você a gente já se coloca essa cobrança, né, porque assim, eu falando de mim, sobre né, as tretas que eu tenho passado, 2020, né, no começo de 2020 eu tava assim, com vários planos. Eu começar um curso novo, né, uma nova graduação, ia continuar trabalhando em 2 lugares, né, eu estava pensando em me mudar, como de fato me mudei, mas né, aconteceu
várias outras coisas aí. Então, assim, tava com vários planos para 2020, né? Daí acabou que né, eles foram, né, abortados. Tinha uma quarentena no meio do caminho. Sim, pois é. E como ela veio, né? É uma coisa que obviamente ninguém esperava, né? Essa sensação também de um ano inteiro abortado, sobretudo quem é da nossa faixa etária, né, Paulo? A gente está construindo a nossa vida, a gente está iniciando vida profissional, tentando juntar renda. Então, você não tem jeito, cara. A gente passa, entra ano, sai um ano, entra o outro, a gente faz planos, a vida não pode parar. Aí, de repente, você tem praticamente um ano inteiro abortado. Quando você para pensar nisso, é um baque. É um baque. Você vê, fiz 30 anos. Fiz 30 anos esse ano. E tem 10 anos, desde que eu comecei a fazer, 11 na verdade, desde que eu entrei na faculdade, que eu estou encaminhando a minha vida para tentar construir alguma coisa sólida na carreira acadêmica. Uma questão de paixão, eu amo ser professor, é realmente a minha vocação, e por necessidade, porque, né, nasci pobre, sou pobre, fudido até hoje, então estou tentando ter onde morar e com o que comer. De repente, num momento de transição muito importante, que foi o meu caso, né? Estou terminando o doutorado, eu preciso arrumar um emprego, um mínimo aí, para pensar se vou fazer um concurso depois, se vou encarar um pós-doutorado, enfim, qual vai ser minha outra fonte de renda. O ano é abortado. E parou. E aí, quando você para pensar nisso, você fala, caceta, um ano importante da minha vida, por N razões, parou. E agora, quando isso voltar, eu recomeço, de certa forma, do zero. Eu tenho que voltar lá naquele ponto de tocar esses planos de novo. Quando que isso vai acontecer? Não dá para prever exatamente. A gente faz até umas projeções esperançosas. Não, no final do ano isso vai contornar. No ano que vem, não sei o quê. A verdade é outra. A verdade dura é que, além de se tratar de uma situação que são N fatores, inclusive a pesquisa científica em relação ao controle da epidemia, vacinação eficiente, um tratamento eficiente para a infecção. Nós estamos no pior lugar do mundo. Você ainda está no pior lugar do mundo, provavelmente, para se estar, né, no contexto da pandemia. O Brasil só não é pior que os Estados Unidos. E aí é impossível não remeter muito dessa ansiedade, muito dessa angústia, até da frustração que você vive durante a quarentena, pensando na sua vida, suas condições materiais, sua vida profissional, ao governo que o Brasil tem hoje, né, cara? A realidade é essa, assim, o governo Bolsonaro é um desastre em vários aspectos. E do ponto de vista da gestão da pandemia, ele é uma verdadeira máquina de moer vidas. Está matando, enfim, muita gente. A doença mata, daqui a pouco vai ter 100 mil brasileiros mortos pela doença. Fora outras tantas vidas que são arruinadas pelo fato de que não há nenhum amparo, nenhuma política pública para amparar, enfim, pessoas que estão na pobreza, em situação até muito piores do que a gente, né? Enfim, olha, é tanta coisa, Paulo, é tanta coisa, porque aí você começa a falar disso, você começa a pensar também nos negacionistas, nas pessoas que não estão cumprindo a quarentena, não estão nem aí pra porra nenhuma, enquanto você tá dentro de casa, entendeu? Preocupado, e isso também gera uma angústia muito grande, saca? Porque, puta merda, como Nossa, é que pode, né? Eu acho foda. Assim, eu tenho a sensação de que 2020 é o fundo do poço, assim, porque é tanta coisa, né? Tipo, essa questão dos negacionistas, terraplanismo, a adoração do pessoal, né, bolsonarista, né, ao Bolsonaro, e, a idiocracia, e combinando nessa gestão dele. Cara, tipo, nossa, e a gente está inserido nessa situação de pandemia, onde a gente tem que lidar com a própria ansiedade, com a falta de grana. A gente tem um governo de bosta e todas essas merdas estão dominando, né,
revisionismo e esses absurdos, cara. É engraçado, né? Tipo, a gente 2020, né? O pessoal até brinca, né? Fica brincando, porra, era pra gente estar discutindo, sei lá, inteligência artificial, né? Várias coisas, a exploração do espaço, né? Formas mais racionais de manejar os recursos do planeta. Pô, daí a gente está discutindo se nazismo era de esquerda e se a Terra é plana ou não. Né? A gente está tendo que discutir, Paulo, que vermífugo não mata vírus. Puta que pariu. Sabe? Puta merda, cara. É foda, é foda. Cara, é desesperador mesmo, assim. A gente está sendo bombardeado de todos os lados, cara. Não tem... Você não tem paz, né? Porque hoje a gente vive num mundo extremamente conectado, né? E pelo fato de a gente estar na pandemia, a gente está onde? A gente está no celular, a gente está no computador, né? Porque não tem outros lugares para a gente ir, né? Assim, teoricamente, né? Não vamos nem entrar no mérito das pessoas dando voltinha, indo em festa, e nem usando máscara na rua, né? Mas teoricamente é para a gente fazer o mínimo de distanciamento social. E, né, então, no computador a gente vai, né, a gente entra nas redes sociais e a gente é bombardeado com isso. Então, assim, é difícil, não tem para onde a gente correr, não tem para onde a gente se esconder, né? Tem, aliás, poucos lugares. E é quer dizer, e essa foi uma das a grande questão para mim, assim, porque você sabe, eu sempre fui uma pessoa que, né, fiz 1 milhão de coisas. Eu sempre tive tive um emprego, estudava, mas estudava outras coisas, tinha outras... Sempre foi muito hiperativo, né? Sim, polivalente, um polivalente. Né? As pessoas falam, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Daí eu falo assim, aí que tá, eu não dou conta de fazer como é que você faz tantas coisas assim? Muito fácil, você não medíocre em todas elas, né? Então, assim, eu sempre tive vários, né, grupos que eu participava e tal, e como eu estava falando, esse ano eu estava, vou começar uma nova graduação, né, vou trabalhar em 2 empregos, massa, 2020, daí tranquilo, né, 2020 chegou, eu consegui aula novamente no SESEC, falou, não, pelo menos, mas esse ano eu estou designado, né, vou conseguir trampo, tranquilo, beleza, primeiro dia de aula, né, retorno, primeiro dia vai ter greve, falei, não, beleza, tranquilo, já começamos quente, vamos partir para a greve aí e tal, daí já começa aqui o movimento de greve, né, discussões, tranquilo, a greve faz parte também, estamos juntos, estamos calejados nisso. Ok. Daí, né, eu tô namorando já, né, vai fazer 2 anos. Daí a gente decide morar junto. Eu falo, massa, né, vamos morar junto e tal. Daí vamos buscar uma nova casa, que eu tava de mudança. Né, mas a princípio o plano era mudar, não era morar junto, era, sei lá, morar talvez dividir com outra pessoa para a gente ter uma renda mais de boa. Mas achei ótimo, né, dividir casa com namorado, então vamos lá, beleza. Daí já entra nesse frenesi, falou, não, temos que conseguir uma casa legal, casa bacana, e meu contrato vencendo, então já gerou uma certa ansiedade, né? A gente teve muito problema procurando casa. As imobiliárias aqui de São João del Rei, né, aquela exigindo, né, uma chegou a exigir 6 meses de depósito de aluguel, aquele negócio de preços, né, Paulo? Não, sim, então isso daí a exploração, a gente tá bizarro aqui. Nossa, e assim, fiador, né, a gente nem, é uma coisa que um fiador, a gente precisa de 2 fiadores, um fiador ter 2 imóveis e o outro 1, né? Então, assim, e daí tem outra modalidade que eles inventaram agora, né, que é o seguro, né? Achei até interessante, falou, não, seguro até que dá para pagar, né? Tipo, ia ser R$1.000 e tal. Eu falei, não, R$1.000 não é reembolsável, mas tudo bem, pelo menos não é 3 aluguéis ou 6 aluguéis,
né, estudar. Só que daí eu vi lá, o seguro tinha que ser pago todo ano, entendeu? Se eu ficasse na casa, né, na mesma casa, eu teria que pagar de novo no próximo ano. Falar, não, aí tá difícil. Acabou que foi uma complicação, a gente conseguiu um apartamento censurado aqui em Matosinhos, direto com o dono, que a gente a princípio achou legal, tal, né? Daí, tudo bem. Isso, né, a gente mudou dia 6 de março. 6 de março. Né? Já tinha começado as aulas na faculdade, tudo legal. Daí, se não me engano, as aulas foram suspensas dia 12, dia 11, uma coisa assim. Eu tive uma semana e meia de aula e logo, logo depois entrou o isolamento social. Então, o que rola? A gente, né, eu e o Max, a gente veio pro apartamento aqui, né, um apartamento recente, um apartamento vazio, sem móveis, né, que a gente tinha pouca coisa, né, morava num lugarzinho minúsculo, tinha quase nada, né, e assim, a gente estava num apartamento vazio, de repente, sem atividade nenhuma, porque estava em greve na escola, as aulas do FCJ foram suspensas, ou seja, do nada a gente ficou sozinho no apartamento. Né? Novamente, eu tinha, né, 2 empregos, um curso de graduação, né? E daí de repente a gente está sozinho no apartamento vazio. Mas no começo eu falei, não, beleza, vai ser ótimo, a gente vai ter tempo para arrumar as coisas. Ilusão. Ai, meu Deus. Daí tudo bem. Só que daí a gente começou a escutar, né, os apartamentos. É apartamento. Então a gente foi percebendo que os vizinhos, a gente escutava muito os vizinhos, né, os vizinhos de baixo. Porque o que rola? As janelas dão para um vão. E esse vão, ele não tem muita abertura. Então, assim, o apartamento de baixo, né, exatamente de baixo, não tem... né, a janela meio que dá para esse vão que joga o som aqui pra gente. Então, cria um eco e a gente escuta tudo que eles fazem. E esses vizinhos, eles tinham uma atividade sexual muito intensa. Né? O Paulo, assim, você mora no único prédio que eu conheço que tem um túnel de fofoca, que é um túnel para canalizar tudo que é falado nos outros apartamentos. Sensacional. Maravilha da arquitetura. Nossa, assim, nossa, depois não, vai escutando. Tem treta em relação à construção desse apartamento, que o proprietário pegou uma parte do terreno aqui do lado. Nossa, enfim. O apartamento de baixo, né, o pessoal muito ativo ali assim, e a moça ela tinha, era muito específico assim, né, como ela demonstrava ter prazer sexual, assim, uma coisa muito intensa, né, muito intensa. Meu Deus do céu. Então, assim, e a gente, né, começou a ficar muito incomodado com aquilo, porque era uma coisa alta. E mesmo a gente fechando nossa janela, se o pessoal de baixo não fecha a janela, mesmo assim a gente escuta. Daí ficou aquele negócio e tal, beleza. Daí não bastasse isso, esse pessoal, eles faziam muita festa. Eles começaram a fazer festa e tal, né? Isso em situação de quarentena, né? Quarentena. Daí começou a vir uma pessoa, de repente vinham 3 pessoas, meia dúzia, né? E assim, tudo com a janela aberta. Então, a gente ficou sem dormir. A gente começou a ficar estressado por causa da situação. Até que daí eu falei, não, eu vou ter que... Ah, sim, nossa, e no primeiro dia, né, os estresses, né? Primeiro dia não, acho que no 4º dia que a gente estava aqui. A gata caiu, a minha gata, a gatinha, a Zigleia, ela caiu nessa fossa, no apartamento de baixo. Daí isso era... Ah, nossa, isso era na véspera do caminhão de mudança. Né? Ou seja, eu ia acordar cedo, 7 horas da manhã, para ir na casa antiga para pegar os móveis. A gata de madrugada cai na fossa, né? Começa a miar. Gato sendo gato. Cara, e assim, porque ela também não estava acostumada com a casa, não estava acostumada, né? Era o primeiro dia. Novidade para ela. Uhum.
Então, assim, ela caiu justamente na janela, perto da janela desse pessoal que fazia barulho. Então, isso era 3h30 da manhã, eu interfonei, bati lá, eles não atendiam. Fui de fora, né, interfonar para ver se o pessoal acordava, não deram bola. Isso assim, você já tá puto porque a gata caiu na fossa, né? Você, tipo, 3h30 da manhã, eu enrolado no cobertor, fui do lado de fora do prédio interfonar e os caras não atendendo. E eles estavam acordados, porque a gente escutou eles acordaram, mexendo, cochichando, né? Porque a gente escuta tudo aqui, né? Daí eu fiquei puto por causa disso também. Falei, puta que pariu, cara, como que a gente não tenha, né, o mínimo de empatia com os outros. E também, pô, se eu tô incomodando, se eles ajudassem, pegassem a porcaria da gata, já não ficaria mais meia hora tocando a campainha deles, né? Tipo assim, além de não ter empatia, burro. Porque poderia resolver com muita facilidade, né? O problema, sim, tipo assim, só pegar a gata. É interessante sair da cama. Birra. Enfim. Mas daí que colou. Daí o Max teve que fazer uma corda com lençol, amarrar o meu mochilão na ponta para fazer uma cesta para a gata poder entrar e ele puxar. Então, isso acabou, todo esse rolo acabou, era umas 5 da manhã, mais ou menos. Ficou ficou quase 2 horas para dar uma solução, né? Sendo que a gente faria a mudança às 7 no outro dia, né? No mesmo dia, no caso. Daí enfim, rolou, eu dormi 2. Mentira, acho que eu dormi 1 hora, porque com o estresse que você tá, com a ansiedade do negócio, demorei mais de 1 hora para poder dormir. Né, beleza, daí fizemos a bendita da mudança e tal, mas a gente já viu que o pessoal de baixo a gente teria muito problema. E continuou, cara, assim, atividade sexual, aquele volume extremamente alto, festa, daí a gente começou a reclamar com o dono, falou, olha, o pessoal tá, né, fazendo festinha em quarentena, tem problema do som, né, daí ele comunicou os vizinhos. Só que daí continuou. Eu falei, porra, eu vou ter que ir lá conversar com o pessoal. Daí o que eu fiz? Eu encontrei com um rapaz na escada, dei um toque nele. E daí, mas continuou. Eu escrevi uma carta. Falei, puta que pariu, vou ter que escrever uma carta, mano, pra ele. Eu fui lá e escrevi uma carta, falando, né, explicando, né, o som que, né, por causa do vão, criava um eco e eu escutava tudo, e que seria interessante que eles, né, fechassem a janela, principalmente se eles vão, né, fazer uma coisa um pouco mais barulhenta e tal. Expliquei sobre as leis, né, de perturbação, né, daí mandei a carta. Isso a gente escutou, eles lendo a carta, eles rindo da carta. Foi me dando ódio isso. Falei, puta que pariu, cara. Que pessoal sem noção. E, enfim, paralelo a isso, paralelo a gente estar nessa situação, no apartamento novo, sem móveis, estressando nas primeiras semanas já com o vizinho, quando começa a acontecer uma situação com o proprietário do imóvel. Porque o proprietário do imóvel, a princípio, ele foi muito solícito com a gente, não exigiu fiador, né? A gente só teve que adiantar um aluguel. Ele falou, não, beleza, né? Só vai adiantar um aluguel, tá tranquilo. Só que daí, depois que a gente veio para cá, ele começou a mudar de discurso. Daí chegou depois do primeiro mês, ele falou assim, quando que vocês vão pagar aluguel? Eu falei, ué, não, mas não é assim, né? A gente adiantou o primeiro mês, mas a gente paga com aluguel vencido, né? Não está no contrato. Daí ele virou e falou, não tem isso, não, tem que pagar, não sei o quê. Daí mais um estresse, a gente teria que resolver a situação com o proprietário que estava exigindo um aluguel, que não estava no contrato, nem estava previamente no nosso acordo verbal. Mas assim, eu sou muito inseguro com essas paradas. Eu consultei 3 advogados amigos meus, né? E todos falaram, não, o cara tá viajando. E um dos advogados, virou para mim e falou, olha, cara, casca fora desse prédio, porque você tá morando aí nesse prédio de um dos maiores picaretas de São João del Rei. Eu falei, puta que pariu, cara. Não é possível.
Falou, realmente. É possível. É possível, porque o Brasil é uma das maiores quantidades de picareta por metro quadrado do mundo. Então é bem possível. Nossa, daí ele fala, não, mas ele tem um tanto de processo, tanto de coisa na justiça, ele faz justamente isso. Nossa, eu só não acreditando, né, no efeito bola de neve que estava acontecendo, né? Então, assim, daí eu tive que ter toda uma postura, né? Cheguei depois de um tempo, falei, olha, né? Eu consultei meus advogados e eles realmente analisaram o contrato e viram que, né, essa situação tá errada, que eu vou ter que pagar o aluguel vencido e tal. Daí depois ele mandou uma mensagem e falou assim, não, é que o contrato foi redigido errado, mas você tá certo. Daí eu assim, redigido errado. Tá? Isso porque, assim, ele eu tinha feito backup dos áudios dele, né? Assim, eu já tinha feito todo um dossiê com as provas, assim, os áudios dele, né, colocando ele mesmo em contradição, né? Todo nosso acordo verbal, assim, já estava tudo documentado. Mas, enfim, eu só falar que envolveu o advogado já mudou o tom. Mas, né, nisso tudo nem continuava com essa situação dos vizinhos, né, do som e tal. Chegou no ponto e falei, não, cara, eu tenho que ligar para a polícia mesmo. Até que um dia que aconteceu a segunda vez na mesma semana, eu falei, não, agora eu vou ligar para a polícia e vou fazer o boletim de ocorrência. Não vou pedir só para os caras conversar, não. Daí eu chamei a polícia, eram umas 3 da manhã também. E daí o polícia, né, telefonou aqui, eu falei, não, é no apartamento 6 lá. Eles falaram, não, beleza, vamos lá no apartamento 6, depois a gente vai, tranquilo. Eles foram lá e conversaram com o pessoal, daí depois subiram aqui para conversar comigo. Os policiais chegaram já falando, olha, esses caras aí não são gente boa, não. Porque eu mesmo, né, no caso o policial falando, eu mesmo já vim aqui 2 meses atrás atender uma ocorrência do mesmo apartamento, com o mesmo pessoal, que inclusive tinha sangue no corredor. Eu falei, puta que pariu, cara. Merda. Então, assim, né, os policiais já chegaram mandando isso, falaram, o pessoal não é gente boa, não. Né, teve essa ocorrência que tinha sangue no corredor. E isso eu já fiquei com medo. Eu falei, caralho, os caras vão me bater aqui depois que eu fiz né, por causa desse boletim de ocorrência. Daí falaram várias coisas, assim, que a menina era garota de programa, que o cara era sujeira, tal, não sei o quê. Eu falei, nossa. Mas daí eu falei pra eles, não, eu quero fazer o boletim de ocorrência, quero fazer realmente o boletim de ocorrência. Daí tá. Daí isso foi na quinta-feira. Foi na madrugada de quinta-feira. A gente fez o boletim de ocorrência e... Não, foda-se, porque já tava puto, já era... Não, sem zoeira. Era mais de 12 vezes já que tinha acontecido isso. Era sempre assim, né, ele recebia lá pelo dia 6, daí tinha uma semana de festa, saca? Isso no meio da pandemia, no meio de isolamento social, né? E... Não... Ai, Jesus Cristo. E assim, dava pra escutar eles tossindo e espirrando, velho. Aquele apartamento de baixo, né, com certeza, tipo, já cultivou muitas levas, assim, muitas cepas de Covid. Covid, né? Assim, poderia ser usado como laboratório, né? Ligar pro pessoal da Fiocruz, pro pessoal ir lá estudar o desenvolvimento do vírus, né? E a galera é sem noção, porque assim, a galera espirrando, tossindo e enchendo a cara, velho. Enchendo a cara, fumando, né? Tipo, sei lá, outras coisas que eles estavam fazendo. Porque, tipo, pra ir né? Tem dia que até às 6 da manhã, né? Sim. Às vezes não era só álcool, não. Mas beleza. Isso foi na quinta-feira que rolou esse negócio da polícia. Daí sexta-feira, né, a gente foi fazer compras na sexta-feira, finalzinho da tarde de sexta-feira. Daí a gente saiu, a gente demorou uma hora para fazer compra. Isso sim,
Na manhã de sexta-feira, eu tava pensando aqui com o que a gente podia fazer, né, se isso não resolvesse. Eu falei, velho, esse negócio eles são muito abusados, cara, não tem respeito. Eu acho que eu vou fazer uma macumba pra esse povo, na moral. Porque eu fico assim, agora você vai chamar a autoridade competente. Pô, não vou chamar, vamos, né? Poxa, vou chamar a polícia, não resolve. Chama a autoridade competente. Eu vou fazer uma macumba, velho. Não, sei fazer os negócios, funciona, estão merecendo. Não é tipo assim, não vou, né? O pessoal, a gente fala de macumba, o pessoal acha que vai fazer uma coisa muito ruim com eles. Não é, vou fazer uma macumba. Não, isso é preconceito. É pro pessoal seguir o caminho deles, né? Que seja bem longe da gente. Exatamente. Então, isso eu pensei. Encaminhar bem. É só isso. Isso, encaminhar bem. Sem preconceito, pô. É, isso aí. Daí eu falei, não, mas só pensei, mano, de manhã. Eu falei, não, vamos ver o que dá. Daí sexta-feira, né, na tarde de sexta ainda, a gente foi fazer compras. E demorou 1 hora. 1 e meia. A gente voltou, tinha um caminhão de mudança parado na porta. Eu falei, uai, será que é gente nova que tá vindo mudar pra cá, né? Porque a gente tem uns 2 apartamentos vazios aqui. A gente chegou lá, era o pessoal. Eles já estavam praticamente com todas as coisas no caminhão. Estavam de mudança. Na sexta, né? Chegou aqui, eles acabaram de coisar e foram embora. Eu falei, puta que pariu, velho. Olha só que louco. Resolveu, certo? Né? O boletim de ocorrência e, sei lá, eu pensar em ameaçar mentalmente de fazer macumba, às vezes já resolve. Né? Mas o santo te ouviu em pensamento, Paulo. E quando eu falo que o negócio é autoridade competente, por isso que pode ter preconceito, pô, que é autoridade séria, entendeu? Exatamente. Mas daí, a maior treta, né, que engraçado, acontece justamente depois que essas coisas resolvem. Porque eu tava pensando aqui, porque entra justamente essa questão, tipo, antes, né, eu não tava conseguindo fazer as coisas porque eu estava cheio de problemas. Agora que eu não tenho mais problemas, né, eu tenho todo o tempo livre do mundo na quarentena, né, para fazer tudo o que eu quiser, né. Daí que a grande treta aconteceu, porque eu tava com esse tempo livre, né, que na verdade não é tempo livre, é recheado de ansiedade, de cobrança, né, de várias coisas. E beleza, por 1 semana ficou de boa, daí de repente o tempo começou a passar por cima, né? Então assim, ficou por 1 semana. Por 1 semana ficou de boa, ficou tranquilo, a gente foi, né, fazendo as nossas coisinhas aqui. Mas daí a gente começou a se desregular totalmente em relação ao horário, né? E foi esse efeito bola de neve que né, do Carlos falou sobre a questão de dormir tarde, acordar tarde, daí entrar aquela questão da culpa, né? Cara, isso foi tão forte. Assim, tão forte que foi me desenvolvendo, desenvolvendo não, porque eu em certa medida sempre tive, né, mas que é a questão do pânico, né, isso foi me dando ansiedade, que eu nunca tive ansiedade, eu nunca fui uma pessoa ansiosa, eu fui desenvolvendo ansiedade, eu inclusive fiz aqueles testes, né, você tá ruim, tá com problema, o que você faz? Você vai na internet e faz um teste de internet para saber se você tá, né, o quão ruim você tá. Super confiável, né? As únicas opções que você tem. Ou você vai ter. Ou vai da próxima você faz um mapa astral colado de Carvalho. Também é confiável pra caralho. Fala de astrologia, não, que aqui a gente passa pano pra astrologia. Tudo bem, é um terraplanismo socialmente aceito. Eu vou me conformar. Mas... Eu não passo pano pra astrologia. Pode fazer um ringue já. Pode fazer um ringue. Vamos. Vai ter ringue. Ringue é bom. Rinha. Ringue é bom. Rinha de astrologia. Mas daí, daí foi me dando essas paradas. E eu tive, muito de vez em quando, eu tenho crise de pânico. Mas assim, como eu sou uma pessoa emocionalmente controlada, assim, né? E não se manifesta. Eu nunca tive muitas crises. Mas por causa de todo esse processo, eu fiquei na minha pior condição de saúde mental da minha vida,
assim, onde eu estava com ansiedade, eu estava com depressão, com depressão leve, assim, com, né, sintomas de depressão leve, estresse, bastante estresse, e isso foi me dando crise de pânico, ao ponto de sei lá, de um dia eu ficar na cama, assim, não sair da cama, e ficar em posição fetal, batendo a cabeça, assim, na parede. Assim, muito forte, muito pesado. Daí, dá aqueles estalos, a gente chega no fundo do poço e a gente fala, porra, isso não tá legal. Tem que fazer alguma coisa aí pra gente sair da situação. Daí que eu pensei e reestruturei um pouco a minha quarentena. Eu coloquei certos horários que eu obedeço, né? Sem aquele negócio, tipo, se eu sair um dia desse horário, já acabou. Não é assim, né? Mas a gente tenta sempre obedecer. E eu coloquei nesses horários, eu coloquei meditação, né? Que eu sempre tive eu sempre gostei de meditação, eu sempre tive uma prática meditativa, né? Não constante, né? Esses tempos em que eu estava mal, eu não meditava, mas daí eu me receitei isso. Falei, não, 3 vezes por dia eu vou meditar, por 5 minutos que seja, mas eu vou obedecer esses horários. Eu coloquei 6 horas da manhã, meio-dia e por volta de 6 da tarde. Então, assim, eu comecei a meditar e, cara, foi fantástico. Em 3 semanas, mentira, menos, 2 semanas, eu estava bem. Eu estava bem e depois, um mês depois, né, eu estava tipo, muito bem de saúde mental, assim, em relação ao humor, em relação ao meu cotidiano. Não que não esteja sofrendo, nem tendo pensamentos ruins algumas vezes, né? Porque mas o que a meditação faz, ao invés de você ficar, por exemplo, acontece uma treta, você passa raiva, né? Ao invés de você ficar com raiva por, sei lá, 4 horas ou por, sei lá, por 2 dias e meio, vai reduzir bastante esse tempo que você vai ficar puto, né? Isso vai diminuir a intensidade da sua putice, né? Então é assim mais ou menos que funciona a meditação. E aí que está a minha dica, né? Uma das dicas de quarentena é meditar, né? Isso tem vários métodos de meditação. Depois a gente pode fazer um programa só falando sobre isso, de técnicas meditativas, né? Mas assim, é o mesmo fundamento, vamos dizer, de exercício físico, né? Você vai começar a fazer flexão de braço e abdominal. Não adianta você fazer 10 minutos num dia e só fazer de uma semana depois. Você tem que ter uma regularidade, né? E no começo você não vai aguentar muito, mas faz um pouquinho, né? Um pouquinho todo dia, né? Isso vai fazer com que sua resistência, né? No caso, resistência mental, né? No emocional, no caso da meditação, né? Ela vai ficando mais forte, mais resistente. Então, assim, em um mês, eu saí do meu estado, né, o pior estado de saúde mental da minha vida, para um dos melhores dos últimos anos, vamos colocar assim, né? Então, lógico, já tenho uma prática prévia de meditação, né? Então isso facilita, mas para mesmo pessoas que não tenham nenhuma prática, se, né, começarem a praticarem todo dia, né, com um certo tempo vai ter benefícios, né? Irmão, tu tá precisando procurar Jesus mesmo. Só Jesus. Não, brincadeira, pô. Brincadeira. Não, Jesus tá tendo muito com o que se ocupar, mas, porra, bom, interessante perceber esse seu salto, né, cara, de sair de uma situação realmente muito foda, ainda mais num contexto de quarentena, para um equilíbrio emocional, mental, né, melhor. Pois é pequenos ajustes, né, que eu fiz, né, porque igual você estava falando a gente estava conversando em relação
ao tempo livre, né, que não é tempo livre, a gente tem a gente começa a se cobrar pra caramba, falando, nossa, né, eu devia estar fazendo mais coisas, né, devia estar, a tese está atrasada, devia estar adiantando isso, ou pô, aquele projeto que não sai do, né, não sai não sai do papel, não realiza. Das ideias, tem que botar, mas né, não é assim, a gente está tendo que lidar com uma situação que a gente não tem costume, né? A gente estava, a gente, né, o ser humano uma pessoa. O ser humano é uma pessoa grande. O ser humano é uma pessoa fenomenal. Muito bem. O ser humano é um ser de hábitos, né, cara? A gente se adapta muito. E a gente está numa lógica que a gente trabalha alguns dias por semana, a gente tem um descanso semanal, então, assim, quer dizer, a maior parte das pessoas, né, seguem alguma periodicidade, assim. Então, de repente, a gente não tem mais nada disso, né? Muitas pessoas, elas, né, ficaram presas dentro de casa, sem aula, sem trabalho, então a gente perde totalmente a referência, e isso é uma violência muito grande, cara. Né? E só que mentalmente a gente continua com esse negócio, fala, nossa, eu devia estar fazendo, putz, nossa, né, o que eu tenho para fazer? E por você não estar fazendo isso, não estar dando conta, entra a ansiedade e piora a situação. Então, assim, é uma situação muito difícil, muito complicada, não é isso que a gente está vivendo, cara, isso, né, isso no mundo inteiro, né? É uma coisa muito forte, muito processo que, sei lá, muita gente não dá conta, né? Não tem dado conta disso. Por todos esses fatores que você citou, né? O mais importante de todos é justamente a gente já ter a vida organizada em torno de uma rotina do trabalho, da produtividade, né? Sim. Do mais básico, assim, para você literalmente ganhar a sua vida, ter condições materiais de subsistir, né? Até mesmo o fato de você, com isso, você organiza a sua vida mental também, né? Você trabalha de segunda a sexta, fim de semana, se você tem um trabalho, né? Porque tem esse contexto também do Brasil, um monte de desempregado e tal, mas se você tem um trabalho, você trabalha de segunda a sexta, você tem a sua rotina fora da sua casa de segunda a sexta, fim de semana você descansa, e a destruição dessa estrutura, como você bem citou, é uma violência necessária pelo contexto, né? Mas que já é difícil por si só. Se nós não temos uma coisa chamada Estado, que atua com políticas públicas, qualquer que seja, desde o apoio financeiro até uma maciça campanha de conscientização em relação à importância do isolamento social, todo tipo de apoio necessário, realmente a cabeça das pessoas vai pro cacete. Às vezes eu acho, Paulo, que, inclusive, uma parcela dessa reação negacionista de que o isolamento social não é necessário, de que a gente tem que voltar, de que o mundo não pode parar, tem que tudo voltar ao que era antes, continuar na normalidade, é uma reação meio desesperada de não tentar abrir mão dessa lógica, dessa organização do tempo e da vida anterior à pandemia, né? Não querer abandonar isso que, de certa forma, parcialmente já foi perdido, né? Sim. É bem ruim ao longo dos últimos anos, né? Sim, mas sim. Mas é engraçado como é que toda nossa vida é moldada a partir disso, né? De rotina, de produtividade. E que mesmo assim, mesmo a gente não estando mais nessa dinâmica, né? Mentalmente, né? Isso acaba influenciando, né? Continua influenciando a gente. Uma pitada filosófica aqui, Paulo. Curiosamente, mais cedo eu estava lendo um texto do Giorgio Agamben, né, um filósofo italiano, só um trechinho que me chamou a atenção, por favor. Que nós temos, justamente por nos organizarmos em torno dessa coisa de que a vida é ralação, trabalho, produtividade, a gente pensa a suspensão do trabalho, férias, ócio, preguiça, descanso, feriado, a gente pensa isso como um polo negativo, ou seja, é a cessação, é um não trabalho, né? São momentos de não trabalho, de suspensão do trabalho. Os antigos, e você tira isso pela etimologia,
eles pensavam o contrário, né? A atividade, o trabalho é fundamentalmente negócio. Negócio é negação do ócio, né? E o ócio, que era associado na filosofia, sobretudo à vida contemplativa, era o polo positivo, né? O trabalho era essencialmente uma negação, uma atividade de negação da vida contemplativa, do ócio dedicado, que a pessoa dedica sobretudo as atividades prazerosas para ela, né? O mundo que a gente estruturou hoje, em torno, sobretudo, da economia capitalista, né? Inverteu os polos e transforma o trabalho no polo positivo da nossa vida, né? Em que tudo que é pensado como uma inoperosidade, vou usar aqui livremente lá o conceito do Agamben, né? Uma inoperosidade da vida é só uma suspensão temporária do trabalho. A vida é trabalho, a vida é produtividade, é operosidade. E quando numa situação como essa pandemia pede a suspensão disso, a vida, inclusive a vida mental, a saúde mental das pessoas vai pro cacete. Por quê? Porque o polo positivo da vida é estar trabalhando, é estar operando o tempo todo, né? Sim, e inclusive, é um trabalho... porque isso é uma condição... porque não, na maioria dos casos isso é uma condição imposta. Você tem que trabalhar para sobreviver, né? Então, domina a vida da gente, a organização da vida em torno de um trabalho, né? Sim, e é um trabalho em que a gente não tem o resultado do trabalho, né? O resultado do trabalho não é usufruído por nós mesmos, assim, né? A gente, tem essa especificidade, né, de que a gente tem o fruto do nosso trabalho é aprisionado, né? Não nos pertence, né? É o que o velho barbudo chamava de mais-valia lá, né? Essa temática do trabalho dá pra ir longe. O velho barbudo era o Papai Noel? O GR queria falar um negócio. Só pra aqui. O velho barbudo. Tudo bem. Essa temática do trabalho ela é interessante, assim, porque agora eu vou puxar um pouco mais para a espiritualidade também. Se você pega, por exemplo, as religiosidades de matrizes brasileiras, tanto vou colocar o Kyodaime e a Umbanda, que são religiosidades nativas da nossa terra. Elas têm, quando elas vão fazer algo religioso, elas falam, vamos fazer o trabalho. Né? Só que eu faço um diagnóstico que isso é uma ressignificação do trabalho. Que é diferente, por exemplo, de um trabalho que está na placa de Auschwitz, o trabalho liberta. Sabe? Você tem essas duas definições de trabalho, né? O trabalho de Auschwitz, que é esse que a gente está aprisionado, né? Que é da inapropriação, né? E a questão do trabalho contemplativo. Esse trabalho contemplativo, as religiosidades brasileiras, elas trazem essa ressignificação do conceito de trabalho, porque é um trabalho contemplativo. É como se fosse uma síntese desse processo, né? Você tem a tese do ócio criativo, né? Da filosofia grega, digamos assim, que a gente é de uma tradição ocidental, né? Você tem o trabalho já capitalista, que é esse trabalho de expropriação. E aí você tem essa religiosidade que surge no século XX, ressignificando o trabalho, como se fosse uma síntese desse processo dialético de significar o trabalho, né? Mas isso, é claro, eu estou tendo uma visão sociológica em cima da religião nossa, né? Mas o GR... Diga. Não, eu achei muito interessante essa observação sua e me veio à cabeça também que talvez esteja em jogo ressignificar a noção predominantemente católica de trabalho, que é uma noção negativa. Também em diferença da ética protestante, para o catolicismo, trabalho é penalização, é literalmente o significado etimológico da palavra, né? Trabalho vem de um instrumento de tortura usado na Idade Média católica, tripalium, né? E o trabalho era condenado como algo ao qual o homem foi condenado em decorrência lá da condenação de Adão e Eva, né? Comerás o pão com o suor do teu rosto. Então o catolicismo tem uma ética em torno do trabalho que é expiar uma culpa no trabalho. Por isso o trabalho não é sinônimo de riqueza dentro da ética católica. Talvez esteja... Sim. Por isso que a ética, até o estudo, enfim, conhecidíssimo do Weber, né, essa questão da mudança desse paradigma, dessa ressignificação do trabalho na ética protestante, que aí o trabalho vira
numa leitura do Calvino, o trabalho vira sinônimo de riqueza através da doutrina da predestinação. Mas no Brasil, talvez essa mudança, dessa ressignificação do trabalho na Umbanda, né, e no Daime, o afazer religioso contemplativo como um trabalho, talvez também ressignifique a noção de trabalho para o católico, que até então, né, até esse final do século XX, era a religiosidade dominante, e de certa forma ainda é no Brasil. E é interessante a gente separar essa questão do catolicismo medieval para o catolicismo popular brasileiro também. Porque tanto o Daime e a Umbanda bebem da fonte do cristianismo popular. E é até interessante porque essa ideia, eu não sabia dessa questão do trabalho como expiação, né, dessa visão medieval, porque querendo ou não, nós que somos oriundos de etnias ibéricas, né, Portugal e Espanha, a gente traz esse cerne, né, essa semente. E esse ovo da serpente, ela chocou nessa visão de trabalho incessante que a gente tem. E que está entrando em colapso agora com essa pandemia. Então, acredito que a saída viável seja essa, assim, do catolicismo popular, ou dessas coisas, dessa visão de trabalho que está nascendo dentro da nossa terra. E utilizando uma visão sociológica weberiana, muito bem lembrada por você, que se a ética protestante desembocou no capitalismo, uma visão de catolicismo popular e de religiosidades brasileiras sobre o trabalho pode desembocar numa economia a médio prazo dentro do Brasil. E aí é nessa economia que eu aposto que seja uma economia solidária, uma economia cooperativista, sabe? Isso pensando em médio prazo, daqui a 100 anos, 200 anos, no Brasil. Sim, uma visão econômica não capitalista, vamos assim dizer. Não capitalista, ressignificando o trabalho. Então, vou aproveitar só para deixar uns recadinhos aqui, galera. Como eu falei, eu sou um professor desempregado, mas estou estudando aí umas alternativas, né, durante justamente esse período de quarentena para levantar uma renda. Eu estou oferecendo um mini curso online sobre filosofia e pós-verdade. Esse curso está com inscrições até agora, o dia 31 de julho. Está sendo oferecido junto com o pessoal do Centro de Estudos da Ideia da Ideologia, que é uma galera muito massa lá do Rio de Janeiro, que tem esse centro de estudos sobre filosofia, psicanálise e ideologia. As inscrições vão até o dia 31 de julho. Elas podem ser feitas pelo site ideiaideologia, tudo junto, .com.br. E o valor da inscrição é R$50. Enfim, estou tentando tecer lá um debate muito interessante sobre como a filosofia pode ajudar a esclarecer, a pensar esse fenômeno da pós-verdade, né? E a importância ideológica dos fenômenos conhecidos como fake news, né? Dessa manipulação da realidade feita com interesses políticos e econômicos, né? Então, aí, galera, quem tiver interesse pode fazer, o curso é bom, sou suspeito para falar, mas olha, é botar para pensar mesmo em relação ao assunto que está aí, super importante, né? Também queria deixar com vocês um outro merchanzinho aqui, cara. Como eu falei, a minha noiva, Angelina Castro, ela está fazendo aí uns doces, panificações, bolos muito bons. E ela tem uma página chamada Sabor Encanto SJ, tanto no Facebook quanto no Instagram. É só procurar essa página lá para vocês darem uma olhada. Quem tiver interesse, é só fazer encomenda. A gente faz diversos tipos de doces e bolos por demanda, tá? São coisas muito gostosas. Eu sou a cobaia, então eu posso afirmar que é muito, muito bom. E os preços são bem camaradas, tá? Sabor Encanto SJ para quem quiser no Facebook e no Instagram. E muito obrigado pelo espaço aí, porque nessa pandemia a gente está precisando se virar mesmo. Valeu! Valeu, Carlos. Olha, eu vou falar, viu? Os doces da Angelina são muito bons. Ovo de Páscoa, que eu já provei também, bombons, tudo maravilhoso. Vão lá e confiram que é um negócio de ótima qualidade. Então, aproveitando esse espaço para fazer o merchan também,
Eu faço uma mapa astral. Se quiser fazer um trabalho comigo, é só me procurar lá no Instagram. Meu Insta é mensageiro72. Só botar lá no Insta que você me acha. Meu nome é Gabriel Rodrigues. E aí, quem quiser lá, eu posso fazer uma mapa astral da pessoa. A gente faz uma análise mais psicológica, no sentido de buscar um autoconhecimento, ver as suas qualidades e seus desafios a serem aprimorados, né? Parte do princípio da gente ter um aprimoramento pessoal, de lapidar nossa jade interior. Então, ali a gente pode ver tanto a nossa luz quanto a nossa sombra e ajudar a gente a caminhar nessa realidade tão complexa. Então, o mapa astral é uma ferramenta de autoconhecimento fantástica. E quem quiser fazer lá comigo, pode me procurar lá no Insta, que a gente tem vários tipos de trabalho que podem ser feitos com astrologia. E aí, entrando em contato comigo, eu passo o detalhe dos valores. Mensageiro72. Pode me buscar lá. É isso aí. Pois é, esse aí foi nosso primeiro episódio. Na verdade, gravamos ele em 2 semanas. Caiu o servidor do Discord, foi uma complicação danada. Pedimos desculpas pelos erros, mas garantimos a todos que vamos continuar errando menos a cada episódio que passa. Eu espero.